E eu já estou ao lado da médica Eliana Siqueira, que vai falar sobre a paralisação dos médicos. Seja bem-vinda ao RDTV, Eliana. Obrigada, bom dia a todos. Vamos começar falando sobre a assembleia que teve ontem com o secretário de Saúde de Cuiabá, sobre essa questão da greve dos médicos, que já dura 17 dias aqui na capital. O que ficou definido, Eliana? Então, ontem nós fizemos uma avaliação das propostas do secretário. Só que ainda as propostas estão muito aquém do que a gente precisa. A gente precisa de datas, de números, de informações mais confiáveis, mais ajustadas, porque desde agosto deste ano que a gente fez um acordo no Tribunal de Justiça, ele ficou de cumprir mutirões para a saúde, evitar os atrasos dos repasses para os médicos, especialmente da policlínica, e não cumpriu até agora, que já estamos chegando 15 de novembro. Então, nós decidimos nessa Assembleia de ontem manter a greve, porque é um jeito de pressionar o poder público a realmente implantar essas medidas eficazes que poderão melhorar um pouco, pelo menos, a saúde da população de Cuiabá. Essa greve acontece só aqui em Cuiabá e Várzea Grande, por enquanto? Aqui em Cuiabá a gente está em greve há 16 dias, em Várzea Grande já são 6 meses de greve. O Estado, de uma maneira geral, não só os médicos, mas todos os servidores encontram-se em estado de mobilização permanente, em estado de greve, onde eles estão mais afetados pelas OSS, né? Mas, de uma maneira geral, Mato Grosso e Cuiabá estão passando por um caos na saúde jamais visto. Qual que é a situação de Várzea Grande? Já são 6 meses, os médicos continuam trabalhando, 30% dos serviços estão sendo mantidos, como está o funcionamento lá? Então, Várzea Grande está uma situação muito difícil, principalmente por conta da intervenção judicial, que no início da greve determinou o retorno de 100% das atividades. Então, sob liminar, os médicos estão trabalhando em 100% e aí não resolve, ninguém se empenha em resolver o impasse e fica essa situação que não ata nem desata, né? Então, eles continuam em greve, mas por decisão judicial estão trabalhando em 100%. Já houve um novo contato com o prefeito agora, o Maninho de Barros? Então, com esse prefeito, a gente está fazendo no Sindimed gerências para sentar e conversar. Também soubemos que foi empossado recentemente um médico para assumir a secretaria, na Secretaria de Saúde, o Dr. Boró, e estamos vendo se a gente consegue sentar com ele para ver se põe fim a essa situação. Qual é a principal reclamação da categoria? A principal reclamação nossa é principalmente condições de trabalho. Estamos sem condições de trabalho e desde que o pronto-socorro fechou as portas de entrada, as policlínicas estão sobrecarregadas de pacientes e com mínima infraestrutura de exames e medicações para ser oferecidos à população. E o que gera, então, uma demanda muito grande às policlínicas, gerando insegurança para o médico da policlínica, que além de tudo, é o mais prejudicado pelos atrasos que a prefeitura tem repassado. Assim, por exemplo, 70% do salário deles está atrasado. Com a greve, a prefeitura pagou o mês de agosto, mas ainda está devendo setembro, e o mês de outubro vai vencer agora dia 20. A principal reclamação da prefeitura é a falta de repasse do governo do estado. Isso justifica o prêmio, né? Mas não justifica o sucateamento das unidades de saúde. A gente está sem remédios, a gente está sem especialista para encaminhar. Para vocês terem uma ideia, uma consulta com um neurologista, a previsão é que se eu pedir hoje para você, você vai conseguir daqui a 3 anos. Então são situações insustentáveis que a gente não pode mais pactuar. Então a gente está entrando nesse extremo da greve para poder resolver. E tivemos um avanço nas negociações, onde o secretário atual, né, o Dr. Huarque, ele empenhou sua palavra que vai começar os mutirões, pelo menos de cardiologista e neurologista, que estão bastante defasados. A prefeitura reclama muito do repasse do governo do estado e principalmente o sindicato reclama muito das organizações sociais. No estado, a reclamação tem sido a mesma também? Vocês têm ouvido a mesma reclamação que se ouve em Várzea Grande? Sim, as organizações sociais estão vindo para Mato Grosso como um câncer, né? Eles estão chegando e tirando todo o recurso da saúde em prol dessas organizações sociais. Então a gente percebe que privilegia essas organizações sociais em detrimento das atividades básicas de atenção à saúde das pessoas e
cada dia mais a gente vê notícias de rombos, né? Desvio de 3 milhões, de 1 milhão, isso são as notícias mais frequentes. Poucas vezes a gente vê notícias de que melhorou realmente a saúde da população. O número de atendimentos também feitos pelas organizações não supera o do SUS, por exemplo, em Não Cuiabá. supera porque assim, eles têm geralmente porta fechada como o Hospital Metropolitano. Então foi inaugurado toda a estrutura pública, feita com dinheiro público, e na hora de inaugurar deram para uma organização social que fica gerenciando porta fechada. Então as pessoas vão para lá, são atendidas, mas a demanda no pronto-socorro, principalmente os casos mais graves, que vão demorar muito mais para ser mandado embora, uma fratura muito grande e tal, que eles não vão resolver em um curto espaço de tempo, que vai gastar mais dinheiro da organização, eles são preteridos, né? E eles pegam coisas mais fáceis para resolver. Agora, o sindicato foi pego de surpresa com essa divulgação no Diário Oficial da questão das pesquisas feitas pelas OSS. É uma questão para mostrar a melhora nos serviços, para tentar evitar esse tipo de embate com os sindicatos? Como é a avaliação do Sindimed? É uma coisa muito estranha mesmo, realmente, pegar R$ 1.200.000 para conseguir ter uma pesquisa de satisfação onde todo mundo tá devendo, né? Parece que o montante que eles têm que repassar para pagar o prêmio saúde é R$ 1.300.000. Então, com esse dinheiro já podia pelo menos quitar uma parte do que a gente tem pedido na greve, em vez de ficar com uma pesquisa de opinião totalmente ainda forçada. No fim, disseram que na denúncia no Cisma, que as pessoas os servidores atenderam 100 pessoas que pegaram remédio, e como não tinham 100 pessoas que assinaram abaixo-assinado, eles fizeram gestões de assédio moral para falar assim, não, cadê essa assinatura dos 100 que pegaram? Então, quer dizer, é uma assinatura meio que por baixo do pano, você está recebendo, assina aqui. Então, é realmente uma medida ineficaz que vai ser prontamente rechaçada por todos os sindicatos. Se fala do relacionamento entre a Prefeitura e os médicos, como tem sido o relacionamento do Sindimed com o secretário de Saúde, Wander Fernandes? Então, a gente tem tentado inúmeras vezes produzir reuniões, né, audiências com o governador e com o secretário Wander, e até agora a gente não conseguiu. Ontem sinalizou, o Wander ligou para o presidente do sindicato sinalizando que o governador vai nos receber depois que a gente passou na frente do Palácio do Governo com na vez que nós fomos entregar o projeto de lei de iniciativa popular. Nós reiteramos nosso pedido de audiência, e ele falou que vai nos receber previsto para mais ou menos 26 deste mês, 26. Então ele promete resolver esse impasse ainda esse ano mesmo, como tem sido divulgado na imprensa. Eu acho que porque a população tem sofrido muito. Se fosse só atraso salarial, acho que a gente não teria muita esperança. Mas como afeta diretamente a população, eu creio que eles devem fazer gestões para resolver esse problema. E com os deputados, como que fica o relacionamento? Vocês entregaram as assinaturas, já houve um posicionamento novamente, eles vão avaliar, como que vai ser feito esse processo? Então, os deputados receberam bem, a gente conseguiu a assinatura de 15 deputados apoiando, a princípio, a lei de iniciativa popular, mas o governador chamou-os e conversou com eles, e a última vez eles vieram com uma história de fazer audiências públicas. Então, o que retardaria muito a mudança, porque até lá vão abrir novas OS, vão ter mais desvio, a saúde vai ficar mais sucateada. Então, o importante era que os deputados atendessem o clamor popular e já estudassem sobremaneira a nossa lei pedindo a revogação da permissão das OS, pelo menos suspender isso até que se prove que elas fizeram alguma coisa de bom aqui em Mato Grosso. A gente vem de uma eleição municipal, o Cuiabá recebe um novo prefeito a partir do dia 1º de janeiro de 2013, prefeito eleito Mauro Mendes. Ele já chamou o sindicato para uma conversa, já tentou conversar com a categoria, já tem algo marcado? A gente está tentando também fazer uma reunião com a equipe de transição para colocar, porque os trabalhadores da saúde, mais do que ninguém, são pessoas chaves para serem ouvidos na gestão da Secretaria de Saúde. O que a gente pede, principalmente para o próximo prefeito, é que não ocorra o loteamento de cargos. Que as pessoas da Secretaria de Saúde sejam lotadas não por interesses políticos, não por indicações de vereadores, o que acontece hoje em Cuiabá, infelizmente.
realmente as pessoas sejam providas lá com pessoas capazes, técnicas e que consigam manejar a situação de saúde em Cuiabá, que se encontra um caos atualmente. Esse caos tem a ver justamente com as pessoas que estão à frente da Secretaria Municipal de Saúde nesses últimos anos, já que Cuiabá, essa crise vem se aumentando a cada ano? Sim, tem a ver, isso daí é uma coisa clara, né? A gente chega lá e para pedir um emprego, quem é seu vereador, quem te indica, né? Então isso é uma conversa que não é por baixo do pano, né? É uma conversa aberta. Então se você não tiver uma indicação política, você mesmo médico, como aconteceu comigo, né? Precisando de médico, eu voltei da licença-prêmio e perguntaram qual é o seu vereador. Eu falei, não tenho vereador, eu vim porque eu sou concursado. Então, isso faz mal para a saúde de Cuiabá. Os interesses políticos não podem ficar acima dos interesses da população. Então, você pode dizer que os vereadores acabam sendo coniventes com essa situação da saúde? No intuito de manter sua base eleitoral, no intuito de retribuir, né, os apoios que conseguiram, acabam prejudicando ainda mais a saúde de Cuiabá, sim. O mesmo caso acontece em Várzea Grande. Várzea Grande também, né? Várzea Grande a gente tá acompanhando de perto, recentemente por conta da política, por ter perdido o mandato, né, a eleição de prefeito. O prefeito, antes de pedir demissão, demitiu 1.000 trabalhadores, né, da prefeitura de Várzea Grande. Quer dizer, no caos que está, ainda demitiu 1.000 pessoas e dentre essas pessoas, médicos que estavam em campanha por melhores condições de salário. Então, realmente, a política, não a política, né, mas a politicagem interferindo sobremaneira na situação de saúde, sim. A falta de medicamento em Várzea Grande também é preocupante, já que houve várias denúncias nessas questões. A população tem se virado, né, com o salário, com as farmácias populares, com os descontos, mas a situação de falta de medicamento é grave, medicamentos básicos, medicamentos até de urgência e emergência estão em falta, sim. No interior do estado também tem acontecido isso, essa falta de medicamento? Tem vindo muitas reclamações para a capital relacionado a isso? As demandas de todo o estado são principalmente pela farmácia de alto custo. Eu lembro que desde o começo do ano, o então secretário Pedro Henry tinha falado, temos 2 meses para resolver isso, temos até julho e foi indo, estamos em novembro e nada foi resolvido, né? Como a gente viu a usuária falando, de 4 medicamentos que precisa, só pega 1. Então, realmente, a demanda principal... E são doenças graves, né? São remédios caros, remédios de 400, de 800, de R$1.000, que a população realmente não tem condição de pagar. Para conseguir, é necessário entrar na justiça? É necessário entrar na justiça, por liminar, sendo que é obrigação do Estado, né? A saúde é um direito de todos e dever do Estado, não pode ser terceirizado. Inclusive, em alguns municípios, são as organizações sociais que estão cuidando dos hospitais. Por exemplo, o caso de Rondonópolis. Como tem sido a situação em Rondonópolis, na 3ª maior cidade do estado? Rondonópolis não difere em nada do total do estado, né? Lá as organizações sociais entraram também no hospital de Rondonópolis, hospital regional, e com a promessa de melhorar, e não tem melhorado. Os nossos colegas médicos lá têm reclamado. Houve também um sucateamento em relação aos servidores, que para manter um salário, mandaram vários servidores embora, reduziu o salário e aumentou o trabalho. Quer dizer, quando a organização social entra, o objetivo não é a saúde, é o lucro. Eles são empresas, eles querem lucro. Para lucrar tem que diminuir salários, arrochar medicações mais caras e cumprir metas pactuadas, assim, se você está internado por uma pneumonia, seu tempo é 3 dias, se você não melhorou em 3 dias, recebe alta, reinterna de novo, gera outra internação e a pessoa fica com uma descontinuidade no seu tratamento. Para a gente encerrar, pode dizer que essa contribuição dada pelo ex-secretário Pedro Henry foi uma herança maldita para a categoria de médicos, Eliana? Foi. Infelizmente, assim, a gente se surpreendeu com a escolha, né, do Pedro Henry para ser secretário estadual, porque já estava envolvido em outros escândalos na saúde, com o escândalo das ambulâncias, mas infelizmente, né, tivemos que conviver com essa presença, né, do secretário Pedro Henry, que investiu todo o seu governo nas organizações sociais, e agora a gente está colhendo esses frutos, como você disse, malditos mesmo. Ok, obrigado pela sua presença aqui no RDTV. Obrigado a vocês.